Bom dia, irmãos. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, todos que vão entrar na live ainda. Hoje é a nossa última live sobre as alianças e também na escola dominical. Os cultos retornarão normalmente à igreja agora. A escola dominical vai voltar a ser no templo e a partir do domingo que vem. Então, hoje é a última live da escola dominical. Mas eu e a pastora ainda vamos continuar postando alguns vídeos todos os domingos, ou domingo sim não, a gente ainda vai ver e informa vocês. Então vamos fazer uma oração para iniciar a nossa escola bíblica dessa manhã. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer por estar aqui nessa manhã, por nos ensinar a cada dia, que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos falar das últimas duas alianças, que é a aliança davídica e a nova aliança. A aliança davídica é a 7ª aliança. E para isso nós vamos ler o texto que está em 2 Samuel 7, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. 2 Samuel 7, versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. É uma promessa de Deus para Davi, né? Que o reino dele seria firmado sempre diante dele e que o seu trono seria firme para sempre. O trono de Davi seria firme para sempre. Então, olha só. O que Deus prometeu para Davi nessa aliança, na aliança davídica? Ele prometeu perpetuar, tornar perpétuo o trono de Davi. Ou seja, é um trono duradouro, né? Um trono que não iria passar de uma hora para outra. Um reino que não teria fim, né? Que seria perpétuo. E a aliança davídica, ela fundamentava o futuro reino de Cristo, ou seja, ela era justamente a aliança que viria para fundamentar, da base, da fundamento, além, é claro, do que o povo de Deus já vinha caminhando, para a aliança que ia ser feita com Cristo, que é a nova aliança. Então, ele veio como... a aliança davídica veio como precursora da nova aliança mesmo, para fundamentar o futuro reino de Cristo. E Cristo, que nasceria da casa de quem? De qual descendência? Da descendência de Davi. Então, isso é muito lindo de ver como Deus trabalha dando continuidade. Ele nos faz entender o seu reino, nos faz nos aproximar do seu reino através da continuidade. Ele vai nos mostrando como todas as coisas são contínuas e como ele trabalha em tudo e tudo está interligado. Então, o reino de Davi veio justamente para fundamentar o quê? O reino de Cristo, que viria de onde? Da descendência de Davi. Então, isso é muito, muito lindo. E qual era a promessa? Primeira coisa, a posteridade da casa de Davi, o que viria posteriormente, que a casa de Davi seria uma casa que daria origem a vários reinados, né? E até chegar ao reino de Cristo, Jesus. A segunda coisa, um trono de autoridade real. A gente vê que Israel teve outro rei, né? Também, outros reis depois de Davi, mas a gente vê como o reinado de Davi, ele foi um reinado de autoridade, um reinado de exemplo, até porque ele veio de um reinado que já estava corrompido, né? E ele fez o que era um homem segundo a vontade de Deus. Teve seus erros? Teve. Pagou por eles? Pagou. Mas isso não apaga o que Davi fez de bom. E isso nos ensina também, é tão bom que Deus deixa todas as histórias, até as falhas dos seus filhos na Bíblia, para nos mostrar o quê? Que até o filho dele, que tinha mais intimidade com ele, errou, mas o importante é que ele se arrependeu e Deus foi bom o suficiente, misericordioso, para perdoá-lo. E isso não apagou diante de Deus nem diante dos homens o que Davi fez de bom ou o que Sansão fez de bom, ou outros exemplos que a gente vê que falharam, mas que tem uma história linda com Deus. E isso a gente tem que trazer para a nossa vida. Não é porque nós cometemos algum erro
que tudo que nós fizemos e nos arrependemos, que tudo que nós fizemos de bom vai ser apagado. Não, Deus, ele lembra, assim como ele lembrou do que os seus filhos fizeram. E a mesma coisa é para as pessoas. Não adianta a gente pensar que, porque aquela pessoa era uma pessoa tão certa e cometeu um erro, pronto, vamos apagar tudo que a pessoa fez de bom na vida dela, todo o exemplo que ela deu por causa de um erro que ela teve. O que nós temos que olhar é o arrependimento, porque onde há arrependimento, há perdão. E é isso que Deus nos ensina também. Então, o trono de Davi foi um trono de autoridade real mesmo. Ele tinha muita autoridade. Foi também a promessa de um governo sobre a terra. Deus prometeu para Davi um governo sobre a terra e a gente vê que Davi governou, seus filhos governaram depois dele. Foi realmente um governo, um bom governo, né? Não sempre, teve seus momentos de falha depois de Davi. Quem veio depois de Davi foi vindo dos filhos, dos filhos e dos filhos. Teve momentos de falhas, mas Deus prometeu um governo sobre a terra. Para Davi, Deus prometeu a posteridade da casa de Davi, um trono de autoridade real, e ele deu para Davi, porque Davi era um pastor de ovelhas, né? E Deus prometeu para ele, você vai receber um trono de autoridade real. Você vai ter um governo sobre a terra. A sua casa terá uma posteridade. E tenha certeza que eu irei cumprir essa promessa. Então, a última coisa que a promessa era o cumprimento do que Deus estava falando. Era uma promessa também. Então, nessa aliança davídica, Deus continuava promovendo a restauração do homem caído através de Cristo. Cristo não estava ali em pessoa física, né? Onde a gente pudesse olhar carne e osso, mas ele sempre esteve presente, desde a aliança edênica, desde o início, do princípio de tudo, antes que tudo existisse. Jesus, o Espírito Santo e Deus já estavam presentes, tanto é que quando ele vai criar o homem, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele fala no plural, por quê? Porque ele está se referindo a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Cristo... Deus naquele momento da aliança davídica já estava promovendo essa restauração do homem ainda, desse homem caído através da pessoa de Cristo. Ele já estava prometendo ali através disso que o verbo se tornaria carne, que Jesus Cristo viria, habitaria entre o homem, cheio de graça e bondade, de vontade. Então não é um mero acaso. Isso que vocês têm que frisar da aliança davídica e de todas as alianças que a gente tem estudado. Nada é ao acaso. Tudo tem um motivo. Para Deus não é, foi uma coincidência. Nossa, isso aconteceu por acaso. Não. Tudo tem um motivo. Tudo é providência de Deus. Tudo tem um porquê. Se Deus permite que algo aconteça em nossas vidas, tem um propósito. Ele quer nos ensinar, nem que seja para nos ensinar uma lição que nós precisamos para as nossas vidas. Ele permite para isso. É lógico que nós temos as nossas escolhas, mas através das nossas escolhas, Deus permite algumas situações acontecerem nas nossas vidas para que nossos olhos sejam abertos quando nós, muitas vezes, às vezes, estamos andando por caminhos tortuosos ou tomando decisões que não agradam ao nosso Deus, ou até mesmo coisas boas também, porque a gente só pensa em coisas ruins. Quando a gente fala que nada é ao acaso, nada é por coincidência e tal, a gente tem que pensar também nas coisas boas que acontecem que a gente pensa, nossa... Isso aconteceu na minha vida, eu não acredito. Nada é coincidência. Nada é mero acaso. Tudo é providência de Deus. Por meio de Davi, que foi um servo fiel. Apesar de ter falhado, como eu falei, Deus preparou o nascimento de Jesus, do seu filho, que daria sua vida na cruz por amor a nós, para justificar o nosso pecado, que ressuscitaria e que assumiria o trono como rei eterno. Então, olha só. Gente, olha que incrível. Através do reinado de Davi, do governo real sobre a terra, da autoridade do trono real que Deus prometeu a Davi, através disso, Deus estava preparando por meio de Davi, que teve falhas, que teve defeitos, mas que foi um servo fiel. Deus preparou o nascimento de Jesus. Jesus veio da genealogia de Davi. Ele veio da linhagem de Davi. E Deus estava preparando ali, através de Davi, a vinda de Jesus, que seria o rei eterno. Davi foi um rei provisório, porque ele veio, ele reinou, fez um bom governo, mas ele morreu e foi embora.
Agora, Jesus não. Jesus veio como rei, ele é o nosso rei eterno. Ele morreu, mas ao contrário de Davi, ele ressuscitou, está sentado no trono de Deus, junto com Deus Pai, preparando o lugar para nós, no seu reino que é eterno, que não acaba jamais. E não pode ser destruído. Não pode ser destruído, porque ele é o nosso rei. Jesus é o nosso rei. E ele veio dessa linhagem, da linhagem de Davi, através da aliança davídica. Então a aliança davídica foi muito importante por causa disso, porque ela fundamentou, ela veio para fundamentar o futuro reino de Cristo, que nasceu da linhagem de Davi. Então é isso que a gente tem que lembrar. E as promessas eram posteridade da casa de Davi, um trono de autoridade real, um governo sobre a terra e a certeza do cumprimento dessas promessas. Essas eram as promessas de Deus, tá? E aí a gente vai falar agora da 8ª aliança, que é a grande aliança, que é a aliança mais linda e incrível, que é a aliança que nos alcançou. E aí eu vou ler para vocês aqui Hebreus 8:8. Hebreus 8:8 diz assim: porque repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Em algumas Bíblias falam uma nova aliança, né? E aí, olha só, a 8ª aliança chega até nós. Olha que lindo. Em sua eficácia é superior. Exatamente. A nova aliança, em sua eficácia é superior. Ela é totalmente superior a qualquer outra das alianças. Por quê? Porque ela é uma aliança que está vigente até hoje, é a aliança em Cristo. Como eu falei na aliança davídica, Cristo veio para reinar eternamente. Então, a aliança que vem baseada em Cristo, ela também é eterna. Então, nós não teremos uma nova aliança através de um outro profeta, através de outra pessoa, porque Cristo já veio com a maior de todas as alianças. E a aliança que é vitalícia, ó, não tem fim, que é a nova aliança. E o que a nova aliança, que é a aliança em Cristo, que é a nossa 8ª e última aliança, diz? Ela nos assegura que, primeiro, o Senhor deseja revelar-se individualmente. O que é isso? Mostra que Jesus Cristo, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Através da pessoa de Jesus, da vinda dele aqui na Terra, dessa nova aliança, quer se revelar individualmente para cada ser humano, para cada pessoa. Acabou aquela coisa na nova aliança de que você tinha que falar com alguém, para esse alguém falar com Jesus, com Deus? Não. Com Deus Pai? Não. Agora, Deus, Jesus, ele quer se revelar individualmente a cada pessoa. Não precisa mais de intermediário, não precisa mais de sacrifícios de animais, não. Agora ele quer revelar-se individualmente para mim, ele quer revelar-se individualmente para você que está assistindo ou que vai assistir, para todos nós, individualmente. Mostrar quem ele é, deixar tudo claro, ter contato, ter relacionamento. Ele quer se revelar individualmente. Face a face. Face a face, exatamente. Segunda coisa que a nova aliança trouxe, que os nossos pecados caíram no completo esquecimento. Ah, quer dizer que eu posso pecar, então que já está caído no completo esquecimento? Não, mas o que acontece é o seguinte: Jesus levou sobre si os nossos pecados. Do povo daquela época, os nossos que nem tínhamos nascido ainda e nem ainda criamos nele, ele levou todos os pecados em suas costas. Os pecados que nós ainda iremos cometer, tudo. O que isso quer dizer? Que os nossos pecados caíram por completo, caíram no completo esquecimento. Quer dizer que o seguinte, na antiga aliança, né? Na antiga aliança, quando eu pecava, eu tinha que fazer sacrifícios de animais, eu tinha que me dirigir, me reportar a um sacerdote. Esse sacerdote iria ouvir os meus pecados, como se fosse uma espécie de confissão mesmo. E eu iria levar os animais, para que esses animais fossem sacrificados diante de Deus, pelo perdão dos meus pecados. Eu precisava de um sacerdote para fazer isso. Hoje, através
da morte de Cristo, ele justificou os nossos pecados. Por isso que fala que os nossos pecados caíram no completo esquecimento. O sangue de Cristo derramado naquela cruz justificou os nossos pecados. Nos justificou. Então, o que quer dizer? Toda vez que você peca e se arrepende, que a Bíblia fala que quando nós nos arrependemos, ele joga o nosso pecado no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. Quando há arrependimento verdadeiro. Então, por isso que fala que cai no esquecimento. A gente não precisa sacrificar nada. A gente só precisa falar com ele. Mostrar realmente o coração arrependido, se arrepender e pedir perdão. E aí Jesus, que justifica o nosso pecado, ele é o nosso advogado. Então, aquele pecado que era para gerar morte para as nossas vidas, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, aquele pecado que era para nos condenar, a partir de Cristo e da nova aliança, ele não nos condena mais quando há arrependimento. Porque Cristo, como nosso justificador, como nosso advogado, ele se apresenta diante de Deus e diz: Pai, o meu filho pecou, mas ele se arrependeu e eu já paguei pelo pecado dele, porque ele não vai precisar mais matar um animal, porque eu já morri por esse pecado. Ele não vai precisar mais sacrificar diante do templo. Por quê? Porque eu já fui sacrificado para pagar esse pecado. Então, o processo está completo. Ele se arrependeu e pediu perdão. E eu que já morri, me sacrifiquei por esse pecador e levei todos esses pecados, eu perdoo esse pecado e jogo no mar do esquecimento. É isso que Jesus faz. Por isso que os nossos pecados, quando eles passam pelo processo do arrependimento, nós temos o perdão. E não precisamos nos sentir culpados, e não precisamos nos sentir piores do que alguém. Ah, porque eu pequei hoje, eu cometi o pecado. Todos nós podemos pecar, porque nós somos falhos, nós somos seres humanos. A gente vê, através de todas as alianças, como isso tem acontecido e como isso já aconteceu com o povo de Deus. Todos os grandes homens já tiveram alguns momentos de falhas, e as grandes mulheres também já tiveram algum momento de falhar, mas eles se arrependeram e os pecados deles foram perdoados. Mas a partir aqui da nossa nova aliança, então, primeira coisa que eu falei, Deus quer se revelar individualmente a cada um de nós. Ele quer que nós o conheçamos, que nós saibamos quem ele é. Segunda coisa, que os nossos pecados caíram no completo esquecimento. Por quê? Porque Jesus pagou por eles, Jesus já se sacrificou por esses pecados e pagou através do seu sangue. E o nosso papel é apenas se arrepender de verdade, procurar não fazer mais o máximo que nós conseguirmos e pedir perdão a Deus. E aí ele vai nos perdoar, porque ele já justificou o nosso pecado. E a segunda coisa é sua segurança. Ele garantiu que a nossa segurança, assegurou que a nossa segurança está na redenção consumada na cruz por Jesus Cristo. O que ele quis dizer? Não é o que eu faço que vai me salvar. Não é porque eu sou a pessoa mais boazinha do mundo que você salva. Não é porque eu não cometo nenhum pecado, porque isso seria mentira, que eu vou ser salva. Não são por obras, é por fé. É por fé. Eu preciso acreditar a minha redenção, a segurança da minha redenção, a segurança da sua redenção, de que você será salvo. A sua segurança está no fato de que para você ser salvo, para você chegar à redenção com Cristo Jesus, essa redenção já foi consumada na cruz por Cristo e é através da fé. Você precisa crer que Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo, morreu, ressuscitou e virá novamente nos buscar aquele que crê nele. Ah, então quer dizer que eu posso viver à la vontade, como o povo diz, fazendo o que eu quiser? Não, não. Aquele que crê em Cristo, a consequência é que ele tenha boas obras. Não, é só isso. As obras são apenas a consequência da fé. Grave isso. As obras são a consequência da fé. Porque aquele que acredita de verdade em Cristo, aquele que acredita de verdade com todo o seu coração, ele vai viver Cristo. Ele vai viver Jesus. E quem vive Jesus tem como praticar más obras? Quem vive Jesus tem como não amar o próximo? Quem vive Jesus tem como não fazer caridade?
Quem vive Jesus não tem como cuidar dos órfãos, das viúvas, das pessoas, do ser humano. Quem vive Jesus tem como não ser honesto. Quem vive Jesus tem como não seguir os passos de Jesus e praticar Jesus? Não. Se você acredita em Jesus, você vai viver Jesus. E se você vive Jesus, você vai seguir os seus passos, que são passos de amor. E aí as obras já vão estar aí feitas. Mas não é por obra que nós somos salvos. Não é por obra. Não é por obra que nós alcançamos a redenção. É por fé. Então, a terceira coisa que nos assegura essa nova aliança é traz a segurança que a nossa redenção está consumada na cruz com Jesus Cristo. É isso. É a fé em Jesus Cristo. Enquanto na época da lei a obediência do povo vinha por causa do temor, já na nova aliança, na graça, a obediência de Deus brota de um coração e de uma mente dispostos a servir a Ele. Então agora não é por obrigação, não é por medo, não é por temor. É por amor, é por segurança. É quando sua mente, o seu coração entendem quem Jesus é, aceitam quem Jesus é, confiam e acreditam em Jesus e decidem de todo o coração, mente. Como a pastora fala, corpo, alma e espírito decidem servir a Deus. É uma decisão. Você precisa decidir viver Jesus, decidir viver o que Deus nos ensinou. Então, valorize a sua vida cristã. Valorize o fato de que Deus estabeleceu todas essas alianças até chegar à nova aliança que te alcançou e me alcançou. Se isso não tivesse acontecido, nós não teríamos sido alcançados. Então, Jesus Cristo é o nosso grande presente, é a nossa herança mesmo. Ele é a nossa herança. E lembre-se, as obras são apenas a consequência de fé. Se você tem fé em Cristo Jesus, fé na Santíssima Trindade que nós acreditamos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se você tem fé em tudo que a palavra diz, se você acredita, você vai praticar. Então as obras serão consequência disso. Lembre-se, a nossa vida, o momento em que nós vivemos agora, tudo isso que aconteceu não é obra do acaso. Tudo faz parte do plano de Deus para a humanidade. Deus, ele respeita o seu desejo, ele respeita a sua vontade, ele respeita a minha vontade. Mas ele tem um desejo no seu coração para as nossas vidas. Ele tem uma vontade de que quer que aconteça em nossas vidas e nós precisamos aceitar a vontade de Deus. Ele sabe, você tem vontade, eu tenho vontade, a gente pode querer fazer tudo diferente do que Deus quer para nós. Podemos. Mas Deus tem o desejo e os desejos e os pensamentos que ele tem sobre nós são pensamentos de paz e não de mal. A própria palavra nos garante isso. Então a vontade dele sempre é priorizando o melhor para nós. E o que ele quer? Ele quer nos trazer de volta para casa, de volta para o lugar de onde saímos. Ele quer nos trazer a semelhança, que a gente retorne àquela condição de semelhança moral e espiritual com ele. Assim como Adão e Eva lá no paraíso, eles tinham essa semelhança moral com Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele quer que o homem volte a essa condição. Ele quer trazer-nos de volta para casa. Então, se nós fizermos o que Deus nos ensina na sua palavra, o que Deus nos ordena na sua palavra, nós teremos a vida eterna. Isso é fato, porque ele nos garante isso através da nova aliança. Que se a gente crê no seu Filho, nós seremos salvos. E nós precisamos procurar ter uma vida íntegra. Se nós errarmos, nós precisamos pedir perdão, nos arrepender dos nossos pecados e sabendo que Jesus, ele é o nosso advogado, é aquele que nos justifica e que nos perdoará. Então, essa oitava aliança, última aliança, a nova aliança, é a aliança de Deus com o homem através da pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. E por meio dele, por meio de Jesus Cristo, que nós obtemos a vida eterna. Não adianta procurar outro intermediador. É o Espírito Santo? Não, Deus Pai, ele assegurou, a Bíblia fala que ele colocou
Jesus, ele tem supremacia sobre todas as coisas. É através, Deus Pai é criador, mas ele é a Trindade, né? Que são um Deus único em três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus é aquele pelo meio do qual nós vamos poder obter a vida eterna. É a fé em Jesus. É incrível isso, porque Deus colocou Jesus como realmente o grande sacrifício que ele fez pela humanidade. E Jesus é a nossa porta, o caminho que vai nos levar à vida eterna. Então, é por meio dele. A 8ª aliança, ela chegou até nós. Essa aliança, a nova aliança, chegou até nós. Aqui no Brasil, chegou até vários povos em outros países. E ela nos trouxe o quê? Paz, bênçãos, maravilhas, alegria e esperança de vida eterna, que é o principal. Essa nova aliança trouxe para nós esperança de vida eterna. Por quê? Porque nós éramos um povo que não fazíamos parte do povo de Deus. Nós não fazíamos parte do povo de Deus. Nós não éramos parte dessa grande redenção, grande salvação. Nós não éramos. Mas nós passamos a fazer parte desse povo nessa nova aliança. Nós passamos a ter acesso a Deus através dessa nova aliança. E olha o que diz aqui em 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10 diz assim: Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós não éramos contados como povo de Deus, mas a partir dessa aliança, nós gentios fomos contados como povo de Deus. Então essa nova aliança, ela é incrível. Ela é a aliança que permite que eu esteja falando aqui com vocês agora sobre isso e que vocês estejam aí ouvindo e aprendendo mais de Deus. É a aliança que permitiu que nós encontrássemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Ele nos encontrasse, na verdade. Porque quem nos encontra é Ele. Ele nos encontra. Ele nos busca através do seu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós que não éramos povo, por não sermos israelitas, eu vou deixar claro isso. Por que nós não éramos povo? Porque nós não éramos israelitas, nós não fazemos parte do povo de Israel, nós somos brasileiros, né? E tem outros países aí, outros povos. Mas Jesus nos garantiu que através do seu sacrifício, aquele que cresce seria salvo. E isso nos alcançou. Então qualquer povo, qualquer raça, qualquer língua, qualquer nação agora tem a possibilidade de ser encontrado por Deus. Tem a possibilidade de fazer parte desse povo por meio do quê? Da fé em Jesus Cristo. Então esteja aliançado, desfrute dessa nova aliança, não quebre o seu pacto com Deus. Não ache que você é o pior de todos porque você cometeu um pecado, mas também não fique alisando a sua própria cabeça quando você cometer. Se arrependa, peça perdão a Deus. E lembre-se, não vai ser um pecado que vai te afastar da aliança de Deus com você. Você pode tomar a decisão e se afastar. Mas Deus, com seu grande amor e misericórdia, Ele sempre está com os braços abertos, as mãos estendidas para você, te chamando ao arrependimento. Então, se arrependa dos seus pecados todos os dias. Todos os dias nós cometemos alguma coisa que nós não precisávamos ter cometido. Ou a gente tem um pensamento mau, ou a gente fala uma coisa que não deveria, ou a gente tem uma atitude que não deveria. Então não deixe para amanhã, se arrependa hoje, se arrependa todos os dias, se arrependa imediatamente. Você pecou, percebeu que pecou, já peça perdão. Tenha um coração arrependido, desfrute dos benefícios dessa nova aliança em Cristo Jesus. Essa leveza, esse fardo, esse jugo suave, esse fardo leve. Não é mais pesado, não precisa mais de sacrifício, não precisa mais de ficar confessando ali, de procurar sacerdote, de viajar horas até achar um sacerdote para fazer o sacrifício. Não precisa mais, você tem acesso direto a Deus. Você precisa apenas ter um coração arrependido, se arrepender, pedir perdão e Ele vai te perdoar, jogar os seus pecados no mar do esquecimento. E continue aliançado, não abandone Deus por nada, não apostate da fé. Nesses últimos tempos nós estamos vendo muitas pessoas abandonando a
Cristo. E como eu falei para vocês, a única coisa que nós não podemos perder na nossa vida é Cristo. Porque sem Ele nós perdemos tudo. A vida eterna que Ele está preparando para nós. Porque a Bíblia nos garante que é através da fé em Cristo Jesus que nós seremos salvos. Então não saia dessa aliança, fique juntinho aí com os irmãos. Se você se decepcionou com alguma igreja, eu não sei se todo mundo que vai assistir essa live já é cristão. Se você acha que na igreja, eu fui numa igreja e teve briga, ou até da nossa igreja mesmo, se você se decepcionou com algum irmão, lembre-se, você tem que estar congregando e aliançado com Deus. Não são as pessoas que te salvam, as pessoas são falhas como você. Todos nós temos falhas e precisamos nos arrepender e pedir perdão. Mas quem vai te salvar é Cristo Jesus. Graças à nova aliança que Ele fez conosco, com a humanidade, para nos trazer de volta a nossa condição, perto dEle, semelhante a Ele, próximos dEle. Ele quer te conhecer individualmente, se revelar a você individualmente. Ele quer esquecer os seus pecados. Basta você se arrepender. E Ele quer te redimir através do seu Filho Jesus. É isso que é a nova aliança. Não esqueçam. Então a nossa lição de hoje foi essa. Eu espero que tenha edificado a vida de vocês como edificou a minha. E como eu falei no começo da live, amanhã não, essa foi a última live da Escola Bíblica Dominical aqui com vocês. A partir de domingo que vem nós teremos a Escola Bíblica Dominical na igreja às 9 horas da manhã. Vou só confirmar aqui com a pastora. Pastora, é 9 horas da manhã, né? A escola bíblica. Domingo que vem, às 9 horas da manhã, a escola bíblica lá na igreja. Às terças-feiras também vai voltar, né? Normal. Terça-feira, culto de doutrina também vai voltar normal, às 7h30 na igreja. Então, porque agora com o decreto, né? O novo decreto da prefeita foi liberado. Todas as crianças acompanhadas dos pais, não tem mais restrição, nem de criança, nem de idosos, né? Todo mundo pode ir, só que tem que respeitar as medidas de segurança, a nossa igreja tem respeitado todas, a gente está mantendo, lá tem álcool em gel, todo mundo de máscara, tem o tapete higiênico na porta, o distanciamento, né? As pessoas que sentam próximas, como a gente falou, são pessoas da mesma casa, da mesma família. Então, por exemplo, eu, Juliana, meu esposo Ramon e meu filho Ângelo, que vivemos juntos na mesma casa, a gente senta juntinho, um do lado do outro, porque nós somos da mesma família, mas de família para família vai se respeitando o distanciamento. Então, a gente está assistindo o culto com máscara, tá gravando tudo com máscara, vocês têm acompanhado aí nas lives. E a gente vai agora voltar a todos os cultos, voltar à normalidade, o máximo de normalidade que a gente consegue, porque ainda não voltou à normalidade, né? Porque a gente ainda tá tendo que ter essas medidas. Mas o máximo de normalidade que a gente conseguir, a gente vai retomar. Então, a gente se encontra lá. Espero que as alianças tenham ajudado a vocês a entender um pouco mais da história do povo de Deus. A pastora já tinha feito esse estudo da história do povo de Deus. E esse da Escola Dominical agora foi as alianças que a gente estudou. E é bom a gente sempre juntar esses estudos, essas coisas na nossa cabecinha, guardar na nossa mente, porque aquele que conhece a sua história... Essa frase é ótima. Aquele que conhece a sua história... não comete os erros do passado. Agora, aquele ser humano que não conhece a sua história tende a repetir os erros do passado. Por quê? Porque não aprendeu as lições que Deus deu. Não aprendeu, olha, aquele que pecou e fez isso, aconteceu isso. Então, eu não vou fazer. Então, a gente tem que aprender com a nossa história. Tem que saber a história do povo de Deus para entender o plano de Deus para as nossas vidas. Vamos agora orar, entregar a nossa consagração a Deus, entregar a família de todos vocês que estão assistindo e que ainda vão assistir, de todos os que participam da nossa igreja também, dos que estão adoentados. Nós vamos entregar agora a consagração. Eu quero agradecer a presença aqui da Rafaela e da Kelly, que estão conosco hoje na live. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. A Kelly tá assistindo lá de Minas Gerais, lá das Gerais. Rafaela já voltou? Voltou. Ah, tá, porque a Rafaela tava assistindo também, vive assistindo por aí, né, mas hoje tá assistindo de Lusiane, então tá tranquilo. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui também. Se tiver mais alguém que eu não tô vendo, é porque não tá aparecendo aqui o nome. Tem um roxinho aqui, mas eu não tô conseguindo identificar. Me desculpe por não mencionar o seu nome, mas muito obrigada pela sua presença. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez nós estamos aqui diante de Ti, gratos por tudo que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra.
Nós queremos mais uma vez, Pai, reconhecer diante de Ti que sem a Tua presença e sem o Teu Filho Jesus, que morreu naquela cruz por nós, para nos justificar, nós não teríamos possibilidade, Pai, de acessar esse caminho que é Jesus, conhecer a verdade como nós conhecemos e nos aproximar de Ti como nós nos aproximamos, arrependidos pelos nossos pecados. Nós te agradecemos também, Pai, por ser aquele que nos perdoa, que olha o nosso coração arrependido, nos perdoa e joga o nosso pecado no mar do esquecimento. E que está aí, junto com Deus Pai, Deus Filho, preparando um lugar e ainda deixou o seu Espírito aqui conosco para nos consolar, nos confortar, nos ensinar, nos convencer aqui na terra e nos acompanhar até a sua volta. Muito obrigada, Jesus. Nós queremos entregar a nossa consagração, todos os irmãos que estão consagrando juntos nessa manhã. E nós queremos também entregar em favor dos irmãos que são adoentados, daqueles que estão passando por tratamentos, Pai, que o Senhor possa abençoá-los. Abençoa cada filho teu que está assistindo essa live, que ainda vai assistir. Receba nosso culto hoje, receba a nossa consagração em nome de Jesus Cristo e continua nos ensinando mais, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que vocês... é a irmã Elaine que tá aqui, ó, ela mandou... Não, é a irmã Elaine, aquela lá que congregou com a gente na Igreja Batista. Ela, a irmã Elaine. Paz do Senhor, saudades. Paz do Senhor. Então, irmãos, é isso. Que Deus tenha abençoado vocês. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com todos os seus familiares, agora e para todos sempre. Amém. Um abraço e até hoje à noite no culto da família, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém.